Quais são os temas mais importantes da Bíblia? Tem pessoas que dizem, olha, a Bíblia tem só um tema, e é esta. E de verdade, o propósito de Deus na Bíblia é se revelar a sua pessoa a nós. Mas eu acho que essa ideia de multitasking, de fazer várias coisas de uma vez, que ter um computador pode fazer isso, você acha que Deus não pode? Ou Deus que quer mostrar a si mesmo, o que é que Ele quer mostrar? A ira dEle, o poder dEle, a justiça dEle, o amor dEle, misericórdia dEle. Ainda que Deus se revela, é muita coisa. Então, eu acho seguro que podemos dizer que a Bíblia tem temas, coisas que Deus está se revelando sobre a si mesmo e também os temas da vida que nós precisamos viver. Ele trata as coisas importantes para nós. Então, quais são alguns temas que a Bíblia tem? Eu quero ouvir de vocês hoje à noite. Pode falar. O amor de Deus, claro. Deus é amor e a salvação, como a pessoa pode conhecer Deus, ser salvo, claro. São principais. O que mais? A misericórdia de Deus. Obediência, sim, que nós... O que? Relacionamentos, sim. Deus trata todo tipo de relacionamento importante. Graça. Comunhão. Família. Muito importante. Santificação, justificação. O que? Santidade. Ninguém que estava cantando está dizendo louvor. Está cheio de louvor, a Bíblia. Dinheiro, sim. Eu gosto de assistir um pregador, o nome dele é N.T. Wright. Quem não viu N.T. Wright? Tom Wright. Ele é americano, então. Não, de verdade ele é britânico. Mas ele é reconhecido no mundo hoje como talvez o maior teólogo do Novo Testamento no mundo. Já há 40 anos, está em Oxford, Cambridge, todo lugar ensinando. E ele é bem simples na vida. Ele parece que não procura muita coisa. Escreveu 50 livros e quase ninguém sabia muito dele, mas hoje todo mundo está reconhecendo este homem, mesmo tem um entendimento profundo da Bíblia. Então eu gosto de ouvir ele pregar. Ele falou uma coisa, eu estava assistindo isso 2 semanas atrás, que a Bíblia trata de muitas coisas. E não é uma maneira de entender tudo, olhar quantas vezes que Jesus falou, por exemplo, de salvação, e quantas vezes ele falou do inferno, e se tiver mais vezes que ele falou do inferno, é mais importante isso. Não pode fazer isso, mas de certa forma, os assuntos mais importantes, a Bíblia trata mais. E ele falou que na igreja hoje pensamos muito na salvação, justificação. Ele falou, olha, a Bíblia trata um outro assunto muito mais do que justificação. O assunto é união na igreja. Eu não pensei nisso, eu fui para a Bíblia para ler e estudar sobre isso. Sabe que a Bíblia tem mais do que 60 passagens sobre união entre o povo de Deus e também, principalmente na igreja. Quero ler só 4 e depois 56 mais. Estou brincando. Não, só 4. E de vários lugares do Novo Testamento, mas 1 Pedro 3, 8 e 9. Eu vou ler rapidinho, depois nós vamos parar em um livro só para falar mais. Então, para não ficar pulando tanto na Bíblia. Quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar. Tem que pensar, não a mesma coisa, mas no mesmo modo. A mesma maneira de pensar nas coisas. Em luz de Jesus. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuem mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois, para vocês.
foram chamados para receberem bênção por herança. Eu posso dizer, eu podia falar de algumas pessoas, mas eu sei uma pessoa que eu já machuquei 2 vezes nesta igreja. E foi por acidente, mas foi, depois de pensar, foi meia estúpida as minhas ações, entende? E ela me perdoou 2 vezes. Mas é isso que tem que ter na igreja. A pessoa que comete alguma coisa e depois diz, olha, eu não quis mesmo, irmão, eu não quis isso. Está dizendo isso, não retribui mal com mal, nem insulto com insulto, mas perdoe. Filipenses 2:2, completa na minha alegria, como? Como podemos completar a alegria do apóstolo Paulo? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Aquela atitude de Cristo. Nada façam por ambições egoístas ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. É interessante. 2 Coríntios 13:11, sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivem em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Colossenses 3:13-15. Não fiquem irados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor. Pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formar um só corpo, e sejam agradecidos. Só 4. Mas tem um livro em que o apóstolo Paulo trata como um tema muito importante este assunto, é 1 Coríntios. Os primeiros 4 capítulos desta carta, em geral, tem um foco nessa ideia que a igreja tem problemas, desuniões, divisões, e que a igreja tem que se unir. Se você quiser olhar comigo em 1 Coríntios, começando com versículo 10, e nós vamos passar rapidinho pela carta e ver 4 ou 5 coisas sobre este assunto de união. Mas 1 Coríntios 1:10 diz: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos, num só pensamento e num só parecer. O que deve nos unir? O que deve nos unir na igreja? Cristo. Eu vou dizer, nossa união não está na Bíblia. Quem chegou aqui hoje à noite para louvar a Bíblia? Para orar a Bíblia? Ninguém. A Bíblia nos une, claro, nas doutrinas, nos ensinamentos, mas estamos aqui para uma pessoa, Jesus Cristo, que é Deus na carne, que representa Deus aqui no mundo. E temos a palavra de Deus para nos organizar, para seguir, para entender este Cristo. Eu não conheço este Cristo sem conhecer o Cristo da palavra, claro, mas estamos aqui unidos em Jesus Cristo. E o que Deus diz que nós devemos fazer, os propósitos de Deus devem nos unir. O que Deus quer que o corpo dele faz, devemos fazer. O povo de Deus, devemos amar uns aos outros. E mais do que isso, os povos de Deus, quer dizer, os povos que Deus, Ele criou e colocou nesta terra. Muitos que não conhecem Jesus Cristo.
tem uma maneira de ficar unida. E é a maneira que eu vou confessar, eu sou batista desde criancinha. Eu fui para o berçário com minha mãe, depois fui para a escola dominical e cresci na igreja. Eu não me lembro o primeiro dia na igreja, porque eu acho que era um bebezinho, entende? Mas nós temos uma maneira de ficar unido entre os batistas. Eu vou explicar esta maneira com uma história que não é real, mas uma história muito bonita. Tinha um homem, uma noite estava andando na Suíça, vamos dizer, e ele viu um homem lá na beira de uma escarpa bem alta, e o homem estava olhando para baixo. E eu já via os homens pulando com paraquedas, aquela coisa, base jumping, mas o homem não tinha nada disso, estava vestida normal. E ele foi lá e falou, e aí, o que está acontecendo? E o homem respondeu em inglês, foi um outro americano mesmo. Ele falou, o que você vai fazer? Ele falou, vou pular. Ele falou, por quê? Ele falou, porque ninguém me ama. E o outro homem falou, olha aqui, para um momento. Você acredita em Deus? O homem diz, sim, eu acredito. Eu também. Então, Deus te ama. Você é crente ou de outra religião? Ele falou, eu sou crente. Ah, que bom, sou crente também. Então, mas uma pergunta, você é de qual denominação? Presbiteriano, metodista? Ele falou, eu sou batista. É batista? Que coisa, eu sou batista também, que legal. Mas batista daquela convenção do norte nos Estados Unidos ou do sul? Ele falou, sou batista do sul. Convenção. Eu também, eu sou batista da convenção do sul. Mas qual confissão de fé que você segue? Aquela de 1963 ou de 2000? E o homem falou, de 2000. Ele falou, pode pular, você está cheio de heresia. Então, nossa maneira de união é cortar quem não está, entende, conosco, até ficar com aquele grupo pequenininho, com quem nós concordamos em tudo. E não é a maneira de Deus. Gente, de jeito nenhum. Essas divisões que tinha neste livro, esta carta para os coríntios, por que teve divisões? Porque tinha culturas diferentes. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Línguas diferentes, ideias diferentes. Era uma cidade cosmopolitana, um porto importante para negócios, indo e saindo, pessoas vêm e saem. Parece uma igreja que eu conheci uma vez. Mas é assim, uma igreja cosmopolitana, numa cidade cosmopolitana, numa época bem complicada, com o governo romano, a língua, cultura grego, um grupo de judeus no meio, que se converteram de ser crentes. É isso mesmo. E claro, tem algumas diferenças, mas as diferenças não devem criar divisões. E o apóstolo Paulo está dizendo que vocês têm que estar unidos. E de verdade nós temos muito mais em comum do que diferente. Pode pensar numa religião cristã, vamos dizer católica. A católica acredita que Deus é o autor da palavra, a Bíblia. Sim, eles têm mais alguns livros, não muitos. Católica ora a Deus e Jesus Cristo. Sim, também tem os santos, mas em princípio podemos orar juntos com um católica e dizer, olha, vamos deixar os santos ao lado, vamos orar juntos ao Senhor e Jesus Cristo. Católica acredita que Jesus Cristo morreu na cruz, se ressuscitou no terceiro dia, hoje reina, tem todo o poder, é o meio de salvação para todos, que é bom ajudar a pessoa pobre que não tem comida, que é bom pregar na prisão,
Que é bom falar a palavra de Deus para os outros. Nós temos muito mais em comum com o católico do que o mundo. E nós devemos procurar os pontos, eu acho, de união. Mas vamos continuar e voltar um pouco, porque é um pouco difícil unir com todas as pessoas. E a Bíblia não diz que devemos estar unidos com o mundo, entende? Com o pecado, com essas coisas. Mas entre nós deve ter uma união. Mas é difícil dentro de uma igreja só ter união, não é? Então, como podemos atingir isso? Vamos olhar para capítulo 3. 1 Coríntios 3. Nos primeiros 4 capítulos de Coríntios, este tema está sempre voltando, sempre voltando. O apóstolo vai dizer alguma coisa e voltar para este tema. E capítulo 3, versículo 1, ele diz: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Está falando muito sobre a igreja estar carnal. Por quê? Na mente pula, antes de ler o que vem depois, a ideia de viver em pecado, talvez promiscuidade na igreja, ou talvez teve algum problema sexual na igreja, ou com dinheiro, ou mentira, ou ser falso, de alguma forma. As coisas que pensamos quando ouvimos a palavra carnal, vem isso, não é? Ser poluído pelo mundo. Mas olha o que o apóstolo diz. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Está vendo? Esta igreja é carnal, cheia da carne, porque está cheia de inveja e divisões. Isso é uma igreja carnal. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, está dizendo que um tem uma teologia, outro tem outra teologia, e outro gosta mais deste pregador aqui, e ele gosta deste pregador aqui. Que é isso? E ele vai começar a responder para isso. O que fez esta igreja carnal? Divisões. Não era adultério, bebida, mentira, ódio, amor de dinheiro. As coisas que pensamos quando pensamos na palavra carnal. Desunião. Que fez a igreja. Irmãos, você pode fazer o seguinte, para entender união e unidade, ou estar unida. Pode ir aqui na cidade e achar 2 gatos, e amarrar esses 2 gatos pelo rabo. E você vai ter unidade, entende? Mas união, de jeito nenhum. A igreja não é só pessoas juntas, um sentado neste lado, não estou condenando ninguém, por favor. Só uma ilustração, irmãos. E alguém sentado no outro lado, é como 2 gatos, entende? Com o rabo enrolado, com uma corda para não escapar. União é mais do que estar juntos no mesmo lugar. É muito mais do que isso. E nós precisamos ver isso. Ele, depois, em capítulo 6, o Paulo diz, olha, tem brigas tão ruins que vocês estão nos tribunais, um crente processando outro crente. E o que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 6? Mais desunião na igreja. Não tem como decidir essas coisas na igreja, resolver as diferenças. Vai levar a briga para o mundo.
Este capítulo ainda está tratando desunião na igreja. Capítulo 8, podemos ver que tem uma pessoa que vai comer uma comida sacrificada a um ídolo, um Deus que não existe. Não é nada. Olha, aquela carne é o melhor, porque a pessoa não vai oferecer uma coisa, o que ele acredita é um Deus ou uma deusa, não vai oferecer um animal que é ruim, vai ser alguma coisa boa. E é mais barato, porque foi sacrificado no templo, então vou comprar isso e comer. E outra pessoa que costumava frequentar aquele templo e praticar iniquidade naquele templo, ele não quer nada disso de jeito nenhum. Quer ficar longe disso. E o Paulo está dizendo que tem que achar uma maneira de viver juntos. E não fazer aquela coisa que cria um pensamento mau, uma tentação, um problema para o irmão. Nós temos este problema hoje. Eu fui para o mercado, foi infelizmente sábado, e está cheia, gente, a Alemanha. Todos vocês estão lá na Alemanha comprando coisas, entende? Porque é mais barato. Então, eu precisava ir no sábado. Eu estava, até antes de sair da casa, eu estava pensando, puxa, vai estar muito cheia. E Ali, desculpa, falou, pai, você quer ajuda? Sim, filho, por favor. Podemos dividir a lista? E você vai para um lugar. E foi assim, muito cheia. Então, fui lá. Eu procurei esta carne dos sacrifícios, entende? Eu pensei que seria mais barata, né? Eu não achei. Hoje não temos este problema de carne, mas em princípio temos algum problema semelhante? Sim. Hoje à noite tem pessoas celebrando o que aqui? Carnaval. Para aquele brasileiro, entende, que foi criado na igreja, não tem nada pior do que pular carnaval e vai para carnaval. Então, uma vez de propósito, uma igreja que me conheceu, eu fui para a igreja e falei, olha, mês passado eu fui para Salvador. Eu fui para carnaval toda noite. E a igreja entrou em choque. Nossa igreja, nós saímos da cidade para um retiro naquela época do diabo, entende? Aquela coisa, então... Falei, olha, mas toda noite estava lá com um quadro evangelizando na rua. Então foi um projeto que tivemos, nossa missão, de estar lá com o povo e evangelizar. E foi feia mesmo a coisa. Eu não senti muito em paz, com certeza, mas de verdade o carnaval aqui não é a mesma coisa. Eu vou ser honesto. Não é a melhor coisa que você pode fazer, entende? Mas as pessoas vão tomar uma bebida e ficar... Alguns vão ficar bêbados, alguns vão... Mas não é a mesma coisa do Brasil, aqui. Então, condenar a pessoa que está aqui? Não sei. Mas do outro lado, a pessoa que está aqui e sabe que dentro de nossa igreja tem pessoas que foram criadas lá no Brasil, tem que dizer, olha, eu prefiro não machucar meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo. Eu não vou. Eu vou fazer outra coisa. Porque eu não quero fazer uma coisa que vai talvez me causar cair em pecado, mas ainda assim, se eu ficar forte, se eu não estou lá pregando, tudo bem, pode ir pregar. Felipe, se você quer ir no carnaval pregar, pode ir, levar muita gente juntos. Então, não é problema isso, mas se você vai lá para celebrar, pode criar um problema. Então tem que estar consciente disso. Fui para a casa de um pastor perto de Genebra, foi muitos anos atrás, eu fiz uma visita aqui, e ele é pastor de uma igreja independente, não sei, a Freikirche, bom pastor mesmo, me convidou a ficar 2 ou 3 dias na casa dele, primeira noite, hora de jantar, estava na mesa. E ele vive naquela área que é tudo vinho, entende? O que cria naquela região é vinho.
E eu sei que os membros da igreja dele, a maioria deles, trabalham nisso. Eu sei que embaixo, eu sabia. Eu pensei, eu falei, pastor, você tem costume de tomar um vinho à noite com sua esposa? Sim, mas eu não quis fazer, porque você é batista dos Estados Unidos, que não bebe, como muitos batistas do Brasil. E eu não quis. Então ele não quis me machucar fazendo isso. Eu falei, olha, para mim não é pecado. Ficar bêbado, mas vinho eu não vou beber porque eu tenho um compromisso com a minha igreja. Que é a mesma coisa, se eu beber, alguém vai pensar, o pastor está bebendo, que isso? Então eu não bebo por causa disso, mas fique à vontade, pastor. No seu ambiente, na sua cultura, não é pecado. Essas coisas, a pessoa que acha que é pecado tem que achar uma maneira de viver com a pessoa que não acha. E a pessoa que não acha tem que ter cuidado de não fazer mal para o irmão. É isso que Paulo está dizendo. E qual é o tema? União. Tem que viver juntos em amor com essas diferenças que nós temos. Então, vamos para capítulo 11. A ceia do Senhor. Que momento de união, não é? Até algumas igrejas chamam neste momento comunhão. Entende? É hora de estar unidos em Cristo, celebrando nossa fé juntos. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja sobre isso. Versículo 17, ele diz: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Pois as reuniões de vocês mais fazerem mal do que bem. Que coisa! Por quê? Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há o quê? Divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentro de vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar para os outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os elogiarei? Por isso, certamente que não. O que ele está dizendo, um pouco complicado, aquela cultura, naquela época, eles se reuniram não somente para tomar um vinho e um pão. Esta parte foi no final de um jantar mesmo na igreja. E naquela região tinha muitos escravos. Em Roma, estimada 50% da população escravos. É bem possível numa cidade grande 20 a 25%. Imagina que hoje à noite que 1/4 de nós somos escravos. Tem permissão dos mestres de se reunir para um tempo, mas eu estou aqui hoje à noite, a comida vai ser servida na casa lá, e eu estou aqui. Eu não vou comer. Quando eu voltar, já fechou a hora de comer para os escravos. Talvez não tenha nada mais para comer. Os outros comerem tudo. E as pessoas trazerem comida para comer juntos. E como foi? Quem chegou primeiro naquela época? O que você acha? O rico. Que tinha o próprio negócio dele. Que podia deixar o escravo. Olha, escravo, você cuide disso. Eu vou para a igreja para a ceia. Vou comer. A pessoa que tinha condições chegou primeiro. Trouxe a comida dele. Sentou com os outros do mesmo nível social dele. E comeram juntos. Uma festa muito boa. Talvez bebeu um pouco demais. Depois chegar os trabalhadores. Os frai. Pessoa frai que trabalha, termina o trabalho, vem para a igreja. Trabalhadores. E quem chega finalmente? O escravo tem que preparar comida para o mestre, tem que servir o mestre, tem que limpar tudo e depois pode ir para a igreja.
Naquela época não foi como aqui na Suíça. Todo mundo tem um relógio muito legal, entende? Todo fica bem na hora. Naquela época não era assim. Foi hoje à noite nós vamos ter a ceia. A hora que pode chegar, chegar. E quem chegou na última hora, pobre, não tinha nada para comer. O apóstolo Paulo está dizendo, esta divisão é uma divisão como? Social. Uma divisão social. Que a igreja não pode ter divisões nesses níveis sociais, níveis de educação, níveis de importância no mundo. Essas coisas não entram na igreja. O mais pobre escravo, igual nos olhos de Deus, é o homem mais importante da cidade, ou um príncipe, ou um rei. Na igreja não podemos ter essas divisões. Ele diz, você está humilhando os que não têm nada. Eles sentem que não é nada. Chegou, comida já era, eu não tinha oportunidade de comer. A hora que eu chegar, os outros já terminaram, vão embora. Não é sobre a ceia do Senhor tanto quanto sobre a condição daquela igreja que o apóstolo Paulo está falando neste momento. Eu acho importante que nós tentamos, de propósito, cruzar essas barreiras em nossa igreja. A pessoa que é jovem, adolescente, só começando a vida, tratar com dignidade, entende? Todos nós, mais velhos, eu sou um pouco mais velho, entende? Todos nós, era uma vez que era jovem também, tentando começar uma carreira, entende? Ou a pessoa mais velha, que a igreja às vezes acha que é mais ou menos inútil na igreja. Ou separado pelo nível de educação, ou a renda. Não pode, irmãos. Nós devemos ser diferente. Jesus falou que a igreja, ele deu duas ilustrações. Ele falou para os discípulos, vocês são a luz do mundo e o que? Sal da terra. E temos nossa irmã Sara, que vai nos explicar o que é sal. Composto de que, irmã? O sal faz parte da vida em tudo quanto é aspecto, né? O sal, o cloreto de sódio. Sim. Não existe só o cloreto de sódio como sal. Existem outros sais. Tipos de sal, sim. Tipos, né, de sais, compostos de outros elementos químicos que fazem parte de remédios, que fazem parte de várias composições. E se eu não tivesse nenhum sal no meu corpo neste momento, o que aconteceria comigo? Não estaria vivo. Morrer na hora. Morrer na hora. O sal é tão importante. E vamos falar de o sal mais comum, clorido de sódio, composto de duas coisas, sódio e cloro. Me lembra um pouco da química, bem no passado. Até brincamos com algumas coisas. Com cloro, não. Mas o cloro faz o quê? O que é cloro? Cloro é um elemento da tabela periódica, né? Sim. Que doa carga negativa. Sim. E naturalmente o cloro existe como o quê? É líquido, é sólido, é... O elemento sódio... Não, cloro. O elemento cloro é sólido na tabela periódica, mas a gente conhece também como gás. Como um gás, sim. E tem também como é que chama? Javel, né? Sim. Sim, sim. Então, o elemento cloro, se estava aqui um pouco deste gás, este elemento cloro, seria verde. E se você respirar isso, o que vai acontecer? Queimar e matar os pulmões. Era um gás da Primeira Guerra Mundial que foi usado para matar os inimigos. Cloro. E sódio. Pensamos que é um pó. O que é sódio, irmã? Gente,
Desculpe. Então, é um metal, não é? É um metal com carga positiva. Este metal, na forma pura, se eu jogo na água, o que vai acontecer? Explodir. Se você tomar um pouco de sódio, o momento que entra em contato com os líquidos no seu corpo, explode. Então você quer sódio e cloro no seu corpo, mas unir os dois é sal, essencial para a vida. Nós precisamos ser sal, irmãos. Temos essas coisas diferentes que vêm para a igreja, mas tem que unir e ser uma coisa além das duas coisas. Uma coisa diferente. A Bíblia fala de ser transformado. E nós, como igreja, o corpo, nós devemos ser transformados. Diferentes. Compostos de várias coisas, mas unidos, nós somos uma coisa diferente. Que faz a vida, que purifica, que limpa, que cura, que preserva, que naquela época foi o papel, alguns dos papéis de sal. Então, eu não sei como terminar isso. Eu acho que é um pouco perigoso sair muito de nossa igreja local. Mas vamos começar nossa igreja local. De propósito. Tentar cruzar essas barreiras, essas diferenças e ser algo diferente. Transformado em Cristo. Pelo amor, pela paciência, pela disponibilidade de perdoar o outro e viver juntos. E não viver como dois gatos amarrados juntos, entende? Que não é união, mas viver em amor, com paciência e ser diferente. Mais uma história rapidinho, eu vou terminar com isso. Um ratinho estava na casa uma noite e chegou o fazendeiro, a esposa dele, em casa. E tinha uma caixa. Ele pensou, puxa, deve ter uma nova comida. Talvez nunca comi nada disso. Hoje à noite eles vão dormir. Eu vou sair lá, eu vou comer um pouco dessa nova comida aqui que veio da cidade. Não é nada da fazenda. Deve ser uma coisa delícia. Então, abriu o pacote e saiu ratoeiro. Ratoeiro. E ele, que isso? Eles sabem que eu estou aqui. Está querendo me matar. Eles vão esconder isso em algum lugar no escuro. A hora que eu sair no escuro para explorar a casa, vai me matar. Que coisa horrível. Próximo dia ele foi para fora da casa para falar com os outros animais. Ele chegou para galinho, falou, olha, o fazendeiro ele comprou ratoeiro. O galinho falou, eu sei. Para você deve ser um problema, sim, mas para mim não é problema. Vou orar, que Deus vai cuidar de você. Entende? Ele foi para falar com o porco. E o porco estava lá, deitado na lama, gostando um pouco do sol do dia. Ratoeira? Que pena para você que comprou isso. Eu sei. Mas não tem nada que eu possa fazer, entende? Eu não posso entrar lá e fazer nada com isso. Eu sinto muito, irmão, mas não tem nada que eu possa fazer. Fui para a vaca e a vaca falou, sim, deve ser difícil para você, eu entendo. Eu sinto muito, irmão, mas eu nunca entro na casa. Eles não me convidam. Como eu podia fazer alguma coisa? E para mim não é problema. Se eu pisar nisso, vai... não. Então, para mim não é problema. Infelizmente, o problema é seu. O problema é seu. Tem que se resolver isso, ratinho. Então, ratinho voltou para a casa. Mal podia dormir. De verdade, não podia dormir. Olhou lá, olhando na escuridão, pensando onde está aquela ratoeira. E de repente ele ouviu que coisa? Ele viu a esposa do fazendeiro correndo para baixo. Peguei. Ela foi lá, procurando na escuridão. E não era um rato,
Era uma cobra venenosa, pegou pelo rabo, e ele picou nela, mordeu ela. E ela gritou e ficou doente mesmo. O fazendeiro levou ela para o hospital, e ela voltou para casa com febre, com náusea, não estava se sentindo muito bem. E o fazendeiro pensou, eu vou fazer uma sopa para ela. Ele foi para fora, galinho, entende? Já era sopa de galinha, gostoso para a mulher que estava com febre, doente com este veneno da cobra no corpo dela. Mas ela não melhorou rápido, entende? Ela foi doente dias e dias e ele precisava sair para o campo e fazendeiro tem que trabalhar, ou não vai comer. Então, os vizinhos, amigos, família dela, eles ficaram ajudando em casa, cuidando da esposa dela enquanto ela estava doente. Ele pensou, poxa, eles estão fazendo tanta coisa boa para mim. Vou matar o porco e nós vamos ter bastante comida para todo mundo. Quem vem vai ter um bacon, alguma coisa, um presunto que preserva bem para comer enquanto estamos aqui com tanta gente em casa. E, infelizmente, a mulher morreu. E chegou tanta gente para o funeral que ele decidiu, vamos matar a vaca e vai ter um bife para todo mundo, churrasco. Irmãos, o problema do irmão é nosso problema. Estamos aqui juntos, unidos neste desafio. E um desafio que nós temos agora é verdade, as finanças da igreja. Eu vou dizer que eu podia talvez ser como galinho, ou porco, ou vaca, porque eu não ganho dinheiro da igreja. O dinheiro me ajuda com um pouco, que me ajuda a andar para algum lugar e servir a igreja, mas eu não dependo disso. Mas de verdade é problema meu. Eu já falei com a igreja, a hora que precisa cortar o que eu recebo, corte. Porque eu quero que a igreja está forte, pode servir o Senhor, entende? Isso é importante. E vocês têm que entender que esta igreja é nossa igreja, de certa forma. Claro, a igreja do Senhor. Nós dependemos completamente do Espírito Santo. O dono da igreja é o Senhor. Mas muitas vezes o apóstolo Paulo escreve para uma igreja e coloca nomes das pessoas como a igreja. Nós somos a igreja. Essas coisas nos afetam na vida. Então vamos se reunir, não somente na parte financeira, mas na vida. Vamos mostrar ao mundo como nós somos sal, e não sódio que explode, nem cloro que mate, mas uma coisa que ajuda a criar vida, manter vida, preservar, conservar, curar, sal e luz para o mundo. E vamos fazer isso. Então eu quero encorajar você. Hoje à noite, na hora de tomar café, procurar alguém com quem você normalmente não costuma frequentar e conversa para conhecer mais alguém. E a hora que você está aqui na igreja, fala com o irmão. E quando você chegar em casa, orar. Estou olhando aqui nas caras, vou tentar lembrar, tirar uma foto no cérebro e orar em favor de vocês. Nós devemos orar uns para os outros, ajudar uns aos outros, conhecer uns aos outros, porque estamos juntos neste corpo que é o corpo de Cristo.